Quem é Jesus? Essa é a pergunta norteadora dos nossos estudos. Estamos baseados no quarto evangelho, no Evangelho de João, em busca das respostas para esta pergunta, esta questão que é fundamental. Quem é Jesus? Há tantas opiniões diversas, contrárias e contraditórias a respeito de quem ele é. Mas, na verdade, a única fonte legítima e autêntica que nos fornecerá as respostas genuínas para a pergunta quem é Jesus é a Bíblia Sagrada. E nós estamos no Evangelho de João em busca destas respostas. E já aprendemos com o apóstolo João, no capítulo 1, uma série de respostas que são apresentadas. Hoje veremos que Jesus Cristo é a encarnação da graça e da verdade. A graça e a verdade, em síntese, representam o Evangelho. Se me perguntarem, resuma o que é o Evangelho, eu diria a graça e a verdade de Deus. No texto de João, capítulo 1, verso 17, o apóstolo João escreveu: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Vejam bem, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O verbo traduzido aqui por vieram também é traduzido por nasceu, vir a ser, tornar-se, existir. A graça e a verdade vieram, encarnaram-se quando Jesus Cristo veio. A graça e a verdade em toda a sua plenitude se encarnaram. Jesus é a corporificação da graça e da verdade. No entanto, disse João, a lei foi dada por meio de Moisés. A lei é uma palavra que muitas vezes era usada para descrever a totalidade do Antigo Testamento, no entanto, e mais especificamente, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. No entanto, aqui no texto, com certeza, João está se referindo ao Pentateuco, porque os demais livros do Antigo Testamento não foram escritos por Moisés. E João está dizendo, a lei foi dada. Quem deu a lei? Deus. Deus deu a Moisés a lei no Monte Sinai. Moisés subiu o monte e, em jejum, recebeu a revelação de Deus. O próprio Deus escreveu em 2 tábuas de pedra a sua lei, os 10 mandamentos. A lei foi dada. A lei era uma dádiva de Deus. Uma dádiva para que o seu povo conhecesse sua vontade, conhecesse sua natureza, o conhecessem. Deus se revela na lei e por intermédio da lei. A lei expressa e revela o santo querer de Deus. E quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós também o conhecemos. Portanto, Deus se auto-revelou na lei. E é óbvio que na lei havia graça. Primeiro porque ela foi dada. E tudo que vem de Deus para nós é graça. É produto deste maravilhoso amor, cujo mérito é amar quem não é amável, é abençoar quem não é digno, não é merecedor de ser abençoado. A lei é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, ela nos ajuda a compreender. Quando você ama uma pessoa, você quer saber o que ela pensa, o que ela sente, o que ela quer, porque você não quer fazer aquilo que lhe desagrada, que lhe ofende, que lhe contraria. Conhecer a vontade de uma pessoa é fundamental, porque 2 pessoas não poderão andar juntas se elas não estiverem de acordo. Por isso, conhecer a vontade de uma pessoa é fundamental.
Então, a lei foi dada e, por ter sido dada, ela é um dom da graça de Deus. A lei é graciosa. A lei também continha a verdade. Afinal de contas, é a lei moral de Deus, a verdade absoluta do Deus Altíssimo. A lei cerimonial caducou em virtude do sacrifício de Cristo, a lei civil também, mas a lei moral está de pé. Verdade. Então, há verdade e há graça, sim, na lei. E temos que lembrar que a lei foi dada por Deus, a origem da lei, a fonte da lei é Deus. Foi Deus quem a revelou, foi Deus quem a deu, foi Deus quem a concedeu. Lembremos que esta dádiva foi concedida no contexto da aliança. Observem, Deus não disse: obedeçam a minha lei, aqui está a minha lei, obedeçam a minha lei, se obedecerem, eu os visitarei na escravidão no Egito e os tirarei dali, e os libertarei da opressão, da condição de escravidão. Não, Deus não fez assim. Deus não lhes deu a lei para, em caso de obediência, tirá-los do Egito. Não, Deus graciosamente, porque fizeram uma promessa a Abraão, um pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Deus lembrou-se do seu pacto, Deus visitou o seu povo, Deus os tirou com mão forte, com braço poderoso, Deus os libertou pela sua graça. E Deus fez com eles uma aliança no Monte Sinai. E os termos, as condições, as cláusulas para manter aquela aliança, aquele contrato, aquele pacto de pé, era a lei, os 10 mandamentos. Deus comprometeu-se em fazer a parte que lhe cabia, porque era uma aliança bilateral. Israel assumiu cumprir a lei, não para ser salvo, mas porque foram libertos, obedeceriam à lei para manter o pacto de pé, para honrar a aliança estabelecida. Portanto, há graça e há verdade na dádiva da lei, no contexto da aliança. No entanto, o apóstolo João afirma que a graça e a verdade vieram quando o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Nós já vimos com João, no princípio, antes do universo existir, era o Verbo. Jesus, aqui em João 1,17, pela primeira vez neste evangelho, João chama o nome Jesus. Até aqui ele falou do Verbo. Quem é o Verbo? O Verbo é Jesus, a palavra, que existia eternamente no princípio, que estava com Deus e que era Deus. Agora, disse João, o Verbo estava no mundo, o mundo que foi feito por intermédio dele, agora ele se fez carne, habitou entre nós. E quando ele se fez carne, armou a sua tenda, o seu tabernáculo e habitou entre nós, então o que ocorreu foi que a graça e a verdade se encarnaram. Aprove a Deus que nele, Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo, habitasse toda a plenitude da divindade. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Olhar para ele é olhar para Deus. Deus não tem graça. Deus é graça, é gracioso. Deus não tem verdades. Deus é a verdade, a própria verdade. Quando o Filho de Deus, o Verbo eterno, se encarna, então houve também uma encarnação da graça e da verdade. Quem é Jesus? Jesus é a encarnação plena e absoluta da graça e da verdade. Por isso, ele se encarnou. Grande humilhação para ele. Tal encarnação para ir à cruz e nela morrer, para ressuscitar, foi graça. Não merecíamos a encarnação, não merecíamos a sua vinda, não merecíamos a sua humilhação,
Não merecíamos o fato de que por nós ele se entregou, porque ele nos amou com amor eterno. Deus amou o mundo, a humanidade caída, pervertida e avessa a ele mesmo, e lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a graça. Quando Jesus andou com pecadores e foi criticado por isso, quando Jesus tocou em pessoas leprosas, quando mulheres prostitutas, mulheres rejeitadas se aproximavam dele, uma delas beijou seus pés, regou seus pés com suas lágrimas, os enxugou com seus cabelos. Ele foi criticado porque diziam: um homem de bem, direito e de caráter não se permitiria tocar por uma pecadora, por uma prostituta como essa, indigna. Mas ao deixar que ela confessasse sem dizer palavras os seus pecados, aquelas lágrimas eram uma confissão de toda a dor e toda a tristeza de um passado de pecado. O seu beijar era um beijar de gratidão, de amor e adoração. Sim, graça. Foi a graça quem fez com que Jesus deixasse que aquela mulher o tocasse. Foi a graça quem fez com que uma mulher pega em flagrante adultério não fosse apedrejada. Ela ouvisse de Jesus: vai, não peques mais. Foi graça quando Mateus ou Levi, um publicano odiado pela sua avareza, pela sua ganância, por extorquir as pessoas, porque era odiado, quando ele é chamado por Jesus para ser um apóstolo, ele faz um banquete e ele convida vários e vários colegas de profissão, publicanos odiados e pecadores, e ele foi recriminado por sentar-se à mesa com gente daquela laia, daquela espécie. Era a graça de Deus para receber pecadores, não para que eles continuassem pecadores, mas para que fossem transformados. Ouvimos falar de Zaqueu, um outro publicano, que Jesus foi se hospedar em sua casa, e um homem tão avarento, tão ganancioso, que extorquia sem dó e sem compaixão, agora ele declara que ele vai restituir o que ele lesou. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque o dinheiro é raiz de todos os males, e para um homem ser liberto de tanta usura, ganância e avareza, e de explorar e extorquir, foi porque ele foi transformado interiormente. Graça. Graça na cruz do Calvário, um homem, um criminoso, diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe declara: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Graça. Tudo foi graça. As milhares de pessoas que ele curou, as milhares de pessoas que ele libertou de opressão e de possessão maligna. Graça, graça sobre graça. Por isso João já disse que Jesus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A plenitude dele era a graça, a plenitude dele era a verdade. Por isso o apóstolo João diz: a lei foi dada por Deus pela mediação de Moisés, mas a graça e a verdade encarnaram-se quando Jesus veio. A verdade libertadora. Jesus orou: Pai, santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Jesus declarou: e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como adorar a Deus a não ser em verdade? Como ser santificado a não ser pela verdade? Como ser liberto a não ser pela verdade? E ele anunciou: eu sou a verdade. Eu vim ao mundo para proclamar a verdade. Portanto, Jesus é a encarnação da graça e da verdade, do Evangelho. Jesus é o Evangelho é Jesus Cristo. Por isso, João nos ensina e nos responde: quem é Jesus? A encarnação plena, máxima, total e definitiva da graça e da verdade. Graça que pode ser pode inundar a sua vida. Verdade que pode te libertar. Olhe para Jesus Cristo.
Não há esperança em ninguém mais e em nada mais. Só nele. A salvação é pela graça. João contrastou aqui o antigo com o novo. O caminho da salvação nunca foi pela lei, porque nunca ninguém conseguiria obedecer à lei para ser salvo. A salvação é pela graça, por meio da fé. Fé na verdade. Crer na verdade libertadora, e isso é graça. A salvação eterna de sua vida depende não de você, mas da graça de Deus alcançar a sua vida. Humilhe-se diante de Deus, suplique o derramamento da graça e o poder libertador da verdade em sua vida. Eu oro para que Ele te abençoe rica e abundantemente.